Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samir Karam, sou especialista em Design Thinking e metodologias ágeis e parceiro do Sebrae. Sou Head de Transformação Digital Lean de uma consultoria de desenvolvimento de software e hoje eu vou falar para vocês sobre uma metodologia que nós utilizamos para resolver os desafios dos nossos clientes, que é o Design Sprint. Bom, o que é então o Design Sprint? Design Sprint nada mais é do que um método baseado em Design Thinking, inclusive um conceito que nós já vimos aqui mesmo neste portal alguns vídeos anteriores, porém que implementa, que executa esse processo, essa abordagem de resolução de problemas do Design Thinking em um período extremamente curto, por isso chamado Sprint, um período de 2 a 5 dias no máximo. Ou seja, dentro de um processo que roda em uma semana, a gente consegue sair de um problema, de um desafio, para um protótipo de solução validado pelo cliente. Esse é o Design Sprint. Quando que a gente pode utilizar o Design Sprint? Para que ele serve? Quais são os momentos que é correto utilizar essa abordagem? Essa abordagem, pessoal, ela pode ser utilizada em equipes e empresas de qualquer tamanho, pequenos, médios ou grandes. Pode ser utilizado principalmente no início de um projeto para definir a proposta de valor, que é realmente onde eu mais utilizo o Design Sprint na prática. Então, quando um cliente nos procura para desenvolver um software, desenvolver uma solução ou realmente melhorar o seu processo, pensar em um novo produto, pensar em um novo serviço para o seu cliente, nós começamos o projeto pelo Design Sprint. A primeira semana de trabalho é rodando essa metodologia que nós vamos ver aqui. Mas também pode ser utilizado durante o projeto, durante o processo para resolver um impasse. Quando você empaca, não avança mais realmente na sua solução, no seu processo, você pode parar o projeto, rodar esse Design Sprint, isso vai alavancar a criatividade da sua equipe e dar continuidade ao projeto. E pode e deve ser utilizado também em sala de aula. Eu sou professor universitário e mais para o final do vídeo eu vou falar para vocês como que a gente utiliza para rodar dinâmicas de grupo, para ajudar a seus alunos, junto com os professores, a resolver um problema real em uma aula, em um workshop de 4 horas. É uma metodologia muito interessante para esse tipo de dinâmica de grupo também. Então, o que consiste? Ele consiste em um atalho para o aprendizado. Normalmente, pessoal, quando a gente vai lançar um produto ou testar uma solução, o que você faz? Você passa pela etapa, você começa na etapa da ideia, você tem que construir aquela ideia, você lança aquela ideia no mercado, depois de ter desempenhado um bom tempo, dinheiro, gastado dinheiro em cima da sua ideia, e a partir do momento que você lança a sua ideia no mercado para o cliente real, você vai perceber que você vai aprender muita coisa com aquilo. Portanto, o Design Sprint nada mais é do que um atalho para o aprendizado, onde você passa da etapa da ideia para a etapa do aprendizado de uma forma extremamente rápida. Vamos falar agora das etapas do Design Sprint. Esse processo, que acontece, como eu falei, num processo de até 5 dias, ele tem exatamente 5 etapas, E a gente roda uma etapa dessas por dia dentro de um sprint de uma semana. A primeira etapa é a etapa de entender. Quando você precisa de fato, junto com a equipe, junto com o grupo de trabalho, como eu coloquei, entender quais são de fato as necessidades, qual é o desafio que está se tentando resolver. E a gente vai falar de algumas técnicas para cada etapa logo logo. A segunda etapa é a etapa do divergir, onde você precisa explorar o maior número de ideias possíveis, lembrando do diamante duplo do Design Thinking, como eu falei, que ele significa, ele tem esse conceito de divergir e convergir. Ou seja, eu não parto de uma única ideia e testo somente essa ideia. Eu preciso divergir e pensar no maior número possível de ideias diferentes de como resolver aquele problema que eu já entendi, para que na terceira etapa, no terceiro dia da decisão, na etapa do decidir, nós possamos escolher as melhores ideias possíveis. Na quarta etapa, aí sim nós vamos para o processo de prototipação, onde a ideia é criar um artefato, criar uma forma de você testar aquela sua hipótese com o cliente real. E isso é muito importante, que a quinta etapa é validar com um usuário real, com uma parte interessada real do projeto. Quem é o cliente, quem que pode validar. Eu gosto muito de colocar esse ponto, pessoal, porque a gente, quando está construindo algo, a gente corre muito risco de ficar apaixonado pela solução. E é exatamente isso que acontece. Por isso que quando a gente está num grupo, seja ele de 6, 7, 8 pessoas, que é o tamanho de equipe ideal para se rodar um Design Sprint, no máximo 7 a 8 pessoas, todo mundo ali ao final do quinto dia está apaixonado pela solução que ajudou a criar.
Por isso, o que a gente faz nessa última etapa? A gente traz um cliente real de fora, alguém que não estava participando de fato daquele sprint, para testar o protótipo que foi construído. Isso traz uma credibilidade muito grande, essa opinião que é trazida de fora valida de fato se as ideias que foram colocadas e discutidas, que foi divergido e convergido ao longo dessa semana de ideação, chegaram de fato numa boa solução. Vamos então para a primeira etapa, que é a etapa do entender. Nessa etapa, como eu coloquei, nós precisamos entender qual é o real problema que está sendo discutido, o problema real do seu cliente. E para isso nós utilizamos algumas dessas ferramentas, como vocês podem ver aí, que são entrevistas, os cartões de insight, o mapa de afinidades e os critérios norteadores. E eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas ferramentas. A primeira delas é a entrevista. E aqui eu vou falar para vocês como realizar uma boa entrevista. Uma entrevista não é simplesmente você chegar e sair perguntando aquilo que você quer ouvir. Isso é muito perigoso, pessoal. Eu vou dar uma dica muito boa de como realizar uma boa entrevista aqui para vocês. Primeiro passo é entender o que você quer descobrir. Isso é extremamente importante. Você não pode chegar numa entrevista somente querendo saber uma resposta. Você tem que saber o que você quer descobrir sobre a pessoa que você está entrevistando. Então, começar com perguntas realmente de quebra-gelo e entender o que você quer extrair dela. Você quer extrair os hábitos do dia a dia dela, os sonhos, os medos, as angústias. Isso é muito importante. Você não pode perguntar para ela diretamente se alguma ideia que você teve é boa ou ruim. O cliente muitas vezes não sabe o que quer, mas ele sabe qual é a dor. Ele sabe o que ele precisa. Ele sabe quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. É por aí que você precisa começar uma entrevista, entendendo qual é esse caminho. Uma vez que você já entendeu aquilo que você precisa descobrir a respeito do seu entrevistado, aí sim você vai realizar perguntas sobre o seu passado, mas perguntas de uma forma que não influenciem a sua resposta. Vou dar um exemplo. Imagine que você está perguntando acerca de um site, né, de um e-commerce, de um site de compras. Você faz uma pergunta da seguinte forma: o quanto você fica nervoso quando uma compra online não pode ser efetuada com sucesso? Será que é uma boa forma? Você já enviesou totalmente a resposta. A pessoa vai falar: não, eu fico realmente muito nervoso. Uma outra forma de fazer a mesma pergunta seria: tente se lembrar da última vez que você estava fazendo um processo de compra e algo saiu errado. Como você se sentiu? Totalmente diferente, né? Por quê? Quando eu remeto a pessoa a um momento específico da vida dela do passado, ela de fato posiciona sua mente naquele dia, naquele momento, naquele exato minuto, e o relato dela vai ser muito mais sincero e muito menos enviesado pela sua opinião. E como que a gente registra todos esses insights dessa entrevista? Vou passar para vocês uma forma muito prática, muito dinâmica, muito ágil de registrar, que são os cartões de insight. Como que a gente faz isso? A gente transforma pontos de dor em oportunidades, pessoal. Os cartões de insight nada mais são, né, do que post-its, onde você pode ir escrevendo uma oportunidade que você captou durante o processo de pesquisa, durante o processo de entrevista, uma a cada papel, uma a cada cartão. E como que você faz isso? Você transforma pontos de dor em oportunidade. Então, se você captou algo que a pessoa colocou ali, disse no seu relato que não foi tão legal, vamos voltar naquele exemplo da compra online. Imagina que o seu entrevistado disse que estava fazendo um processo de compra, digitou os dados do seu cartão e aí o site caiu. E ele não ficou sem saber se foi efetuada a compra ou não foi efetuada a compra, se de fato passava o cartão de novo ou não passava. Isso é um problema, ele relatou um problema. Eu não posso simplesmente pegar o meu cartão de insight e escrever assim: ah, o site é ruim. Isso não me gera criatividade, isso não me faz querer resolver. Então, eu sempre começo um cartão de insight com as duas palavrinhas do como poderíamos, ou seja, como poderíamos resolver este problema. Neste caso, eu anotaria da seguinte forma: como poderíamos informar ao usuário o status da sua transação caso algo dê errado? A próxima etapa é o mapa de afinidades. Como funciona esse mapa? Esse momento onde você vai, de fato, recuperar todos os cartões que foram gerados na etapa anterior, na etapa da entrevista e da pesquisa de campo, e você vai agrupar eles por categoria ou por afinidade. Como que funciona essa dinâmica? Vou dar um exemplo para vocês. Um membro, uma pessoa da equipe, ela pega o primeiro cartão e lê esse cartão em voz alta. Ao mesmo tempo, todos os outros membros da equipe eles vão procurando cartões similares, cartões sobre o mesmo assunto, cartões afins sobre aquela oportunidade que foi colocada
e vão colando esses cartões dentro de um flip chart, dentro de uma cartolina, da parede, de um quadro, realmente próximos para aquele grupo, até que aquele grupo, aquela ideia tenha sido esgotada. Nesse momento, um próximo integrante pega outro cartão com um assunto diferente e os outros integrantes também vão procurando assuntos similares, até que todos os cartões de insight tenham sido colocados, compartilhados com todos os membros do grupo, e você acabou criando grupos de afinidade a respeito daquele cartão, a respeito daquela entrevista, daquele processo de fato de entendimento. Isso é muito importante porque vai mostrar essas categorias e você consegue organizar melhor os pensamentos. E aí, a próxima etapa, uma vez que eu já agrupei esses insights nesse mapa de afinidades, eu vou para a etapa da votação. Como é que funciona? A gente chama ela de votação Zen, porque é uma votação que é feita em silêncio, onde cada integrante do sprint vai ter 3 votos, somente 3 votos. Nossa, parece pouco, hein, Samir? Realmente é pouco, mas é muito importante para que você possa criar um viés, para que você possa criar um caminho que o grupo de fato está enxergando para os maiores problemas. Não é uma decisão final, a gente não vai eliminar os cartões que não foram de fato votados, mas a gente vai construir ali um mapa de calor, onde você vai enxergar post-its com muitos votos, né, com muitas bolinhas. A gente distribui 3 bolinhas e o pessoal vai colando esses votos dentro dos cartões de insight, e aí você vai conseguir enxergar onde que existe um consenso e onde talvez não exista ainda consenso. Onde são os maiores problemas, os problemas que toda equipe considera de fato. E a última técnica da etapa do entender, a gente chama de critérios norteadores ou princípios de design, onde a equipe vai escolher, agora de uma forma colaborativa e não mais individual, 3 palavras, 3 características que descrevam a solução que será construída. Nossa, Samir, mas a gente ainda não sabe qual é a solução. Exatamente. A gente não precisa nesse momento saber qual é a solução, mas a gente tem que saber como essa solução será. Ela será uma solução fácil de usar? Será inovadora? Será econômica? Será engraçada? Então, pensar em características, pessoal, é importante porque isso também já gera um norte, como se fosse uma bússola para guiar o resto da discussão, o resto das etapas de ideação, onde toda equipe, sem saber qual a solução, precisa concordar como essa solução tem que ser. Vamos agora para a segunda etapa. Imagine que nós estamos agora no segundo dia da semana, onde nós estamos na etapa do divergir. Essa é uma etapa extremamente importante. É aqui que vão entrar técnicas de criatividade para pensar no maior número possível de soluções diferentes para aquele problema. Eu vou trazer aqui para vocês 3 técnicas muito legais, mas não são as únicas, não são exclusivas essas que podem ser utilizadas, tudo bem? A primeira delas é o 8 ideias em 8 minutos, também conhecido como Crazy Eights, e esses 8 ideias em 8 minutos funcionam da seguinte forma. Cada membro da equipe vai pegar uma folha de papel em branco e dobrar essa folha no meio 3 vezes. A partir do momento que você abre essa folha, você vai ver uma folha com 8 retângulos. E aí você vai ter 8 minutos para desenhar 8 ideias de solução diferente nessa folha. Ou seja, 1 minuto por retângulo. Desenhar? Como assim, Samir? Desenhar? Exatamente, desenhar. A parte visual, pessoal, é muito importante nessa técnica. A parte que gera criatividade no nosso cérebro é muito próxima da parte visual. Por isso que ele é um exercício que aguça a nossa criatividade. Então, por exemplo aqui, se eu estiver desenhando, se eu estiver projetando dentro do meu sprint um sistema, um software, um aplicativo, eu posso, nesses 8 retângulos, começar a desenhar como eu acho que seria a tela de fato desse aplicativo, 8 telas diferentes desse aplicativo. Se eu estiver pensando aqui numa solução que é um serviço, um modelo de serviço ou um produto que vai ser vendido, você pode desenhar qualquer outra coisa. Você pode desenhar um fluxograma, você pode desenhar como é que seria um esquemático desse produto, você pode desenhar um símbolo, uma imagem, tanto faz, desde que você tenha algo visual e não somente palavras. Tudo bem? Depois dessa dinâmica super rápida, super aquecedora, você vai aí sim selecionar uma grande ideia para que seja desenhada com mais calma dentro daquele projeto. Essa uma grande ideia pode ser uma das 8 ideias que você teve inicialmente e você quer explorar ela melhor, obviamente muito mais do que aquela ideia que você rabiscou rapidamente em 1 minuto. Pode ser uma 9ª ideia que você acabou tendo, ou pode ser uma combinação de alguma daquelas ideias, tanto faz. Mas você vai poder pegar mais folhas, uma cartolina, uma folha A4 e desenhar
novamente, essa grande ideia. Você vai ter que fazer de uma forma que ela fique intuitiva, que ela fique autoexplicativa para todos os membros da equipe. E uma outra forma também é desenhar o que a gente chama de uma história em quadrinhos. Você pode não ter uma forma de desenhar em uma única folha como seria a sua ideia, mas você pode desenhar uma história, ou seja, é uma sucessão de quadros que vão ajudar a explicar qual é a ideia da sua solução. Então, se você estiver pensando, por exemplo, uma colaboração entre diversos parceiros, um processo logístico, um processo de envio e armazenagem, expedição, recebimento, ou novamente um sistema de software, você pode desenhar quadro a quadro como é que funcionaria esse processo, como se fosse um filme e não mais uma foto. Dessa forma fica muito mais fácil de você explicar de fato a sua ideia de solução, mas ainda continue usando os desenhos. Você pode combinar também algumas palavras, algumas frases, mas é muito importante que você desenhe, né, essa história em quadrinhos junto com a sua grande ideia, para que você tenha de fato uma explicação, um esquemático, para que a gente possa seguir para a próxima etapa, que é a etapa do decidir. A terceira etapa, pessoal, é a etapa do decidir. Nessa etapa, a gente vai agora convergir em cima de todas aquelas ideias que foram criadas. Então, se cada membro da equipe, na verdade, nesse momento, em torno de 8 pessoas, teve 8 ideias diferentes, né, do 8 ideias em 8 minutos, mais uma história em quadrinhos, mais uma grande ideia, cada um vai ter desenhado no mínimo 10, 12 ideias. Então, se a gente tem 8 pessoas, a gente vai ter mais de 80 ideias ali para discutir e para decidir em cima de qual é a melhor forma, de fato, de resolver aquele problema. Então, eu vou trazer algumas técnicas. Mais uma vez, a gente utiliza aqui a votação Zen, agora não mais em cima dos cartões de site, mas em cima dos desenhos, em cima dos stories que foram geradas. E aí, antes da gente votar, a gente vai revisar em equipe cada uma dessas ideias. Ou seja, cada membro da equipe vai apresentar agora os seus desenhos, nas suas 8 ideias, mais o seu história em quadrinhos, mais a sua grande ideia. E aí, todos os outros vão pensar, mais uma vez, em 3 votos. Só 3 votos, hein, pessoal? Então, a partir do momento que todo mundo ali já explicou as suas ideias, você libera a votação para que se vote novamente ao mesmo tempo, sem enviesar a opinião do colega, onde a gente mais uma vez vai conseguir enxergar esse mapa de calor aí que vocês estão vendo, onde nós vamos enxergar onde provavelmente foram ideias mais relevantes, ideias que tiveram um maior apego para as outras pessoas e fizeram mais sentido. A partir do momento, pessoal, que você já tem algumas ideias que tiveram uma grande votação expressiva, e aí você vai agora usar a técnica do chapéu de pensamento para discutir um pouco melhor aquela ideia. Essa é uma técnica muito legal, eu gosto bastante de utilizar, porque ela ajuda a tornar a sua ideia mais robusta. Ela ajuda a garantir que a sua ideia não é um castelo de cartas. Como assim um castelo de cartas, Samir? O castelo de cartas é aquela ideia que parece maravilhosa, é grande, bonita, mas se você puxa uma cartinha só de baixo, ela desmorona inteira. Na etapa do protótipo, pessoal, o objetivo aqui é construir algo real o suficiente para que possa ser sentido, para que possa ser validado junto com o cliente. E aqui eu vou falar para vocês como construir um bom protótipo e o que é de fato essa ideia, essa etapa, essa quarta etapa do nosso processo. Muitas pessoas acreditam que criar um protótipo é de fato tentar convencer o seu cliente. E não é isso, pessoal. Não é convencer, vender aquela ideia, falar para as outras pessoas que a sua ideia é a melhor ideia que existe para resolver aquele problema. Muito pelo contrário, a etapa do protótipo ela é importante para que você possa aprender, coletar o retorno, a resposta do seu cliente, aquilo que foi legal e aquilo que não foi legal. Lembre-se que o Design Sprint é um atalho para o aprendizado. Esse é o momento crucial de todo o processo. Todas as etapas anteriores, a etapa 1 do entender, onde você foi a campo, fez as entrevistas e coletou a opinião do seu cliente, coletou todos os pontos de vista diferentes sobre aquele problema. Junto com a etapa do divergir, onde você criou o maior número possível de ideias de como resolver. E aí você decidiu, convergiu para escolher as melhores ideias e discutiu elas bastante. Toda a equipe ali, pessoal, corre o risco de estar apaixonada por a ideia. Por isso que você precisa construir agora um protótipo e depois na última etapa você vai validar esse protótipo com o seu cliente. Eu vou falar agora para vocês de algumas técnicas de prototipação, de como que eu posso criar um bom protótipo. Essas técnicas podem ser um protótipo em papel, um modelo de volume ou então uma encenação, um protótipo de serviço. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Um protótipo em papel, pessoal, é de fato desenhar como que aquela solução funcionaria no papel. Então imagine que, por exemplo, eu estou desenhando mais uma vez
um software, um site, um aplicativo. É literalmente desenhar as telas desse sistema em umas folhas de papel e colocar elas numa sequência. E aí eu chamo o cliente para validar o processo olhando as telas, como se ele estivesse simulando inclusive uma sequência, uma ordem, alguns cliques, e você vai fazendo essa navegação junto com o seu cliente. Nesse processo, como a gente tem muito pouco tempo, pessoal, a gente tem que fazer protótipos de uma forma de fato bem rudimentar, mas que possam ser validadas. Uma outra forma também de construir um protótipo é o que a gente chama de modelo de volume. Um modelo de volume pode ser feito com materiais básicos como cartolina, papel, massa de modelar, ou seja, esse é um processo que eu preciso tangibilizar alguma solução, alguma ideia, algum artefato concreto que precisa ter testado. Pode ser um sensor, pode ser uma caixa, pode ser uma embalagem nova, pode ser qualquer coisa que você precise testar a reação do seu cliente, por exemplo, aquele artefato, por exemplo, aquela nova embalagem que você está propondo para o seu produto. Será que aquilo vai ser de fato bem atrativo? Ao invés de você mandar produzir em escala 5, 10 mil unidades, você vai construir uma unidade, 2 unidades de uma forma bem rudimentar. Você pode fazer o que a gente chama de teste AB, ou seja, construa mais de um modelo e aí você testa isso com clientes diferentes ou testa isso com o mesmo cliente e capta qual que é aquele que teve maior aderência. Um modelo de volume é uma forma muito simples, muito barata e muito rápida de testar algo que pode muitas vezes passar desapercebido. Vamos agora para a terceira forma de prototipação, que é a encenação ou protótipo de serviço. Essa é uma técnica que serve para você validar um modelo de atendimento, uma técnica de venda, um protótipo de fato de um serviço que você está prestando para um determinado cliente. E nesse processo você pode justamente trazer pessoas de fora, pensar em um roteiro de teste e validar esse roteiro junto com as pessoas, fazendo-as passar como se elas estivessem de fato passando por aquela prestação de serviço. Isso é muito legal para você poder coletar o feedback na próxima etapa, que é a etapa de validação. Pegando um gancho aqui então, pessoal, para a última etapa, para poder fazer essa validação, a gente pode não utilizar somente um protótipo, mas combinar mais de um protótipo. Ou seja, eu posso pensar em uma encenação junto com um protótipo em papel e junto com um modelo de volume, por exemplo, combinando as 3 técnicas, e aí sim você pode coletar ainda mais o retorno do seu cliente. E como é que a gente faz então esse teste? Como é que a gente valida as ideias com o nosso cliente? Para isso a gente sugere aqui, pessoal, ser criado um roteiro de teste. É muito importante ter um roteiro e simplesmente não tentar convencer o cliente que a sua ideia é a melhor ideia. Pense de fato e dê tarefas ao cliente para que ele possa cumprir usando o seu protótipo imerso dentro da sua encenação. E aí você vai coletar quais foram as impressões do seu cliente. Foram legais? Não foram tão legais assim? Ele gostou? Não gostou? O que foi intuitivo? O que não foi tão intuitivo assim? Lembrando que o principal objetivo do Design Sprint é esse momento, é o momento da validação das ideias, é o momento de aprender com o seu cliente tudo aquilo que você puder aprender com o protótipo que você conseguiu construir, tudo isso em apenas uma semana. E agora, pessoal, para finalizar, gostaria de trazer uma forma muito prática de você aplicar o Design Sprint dentro de sala de aula, dentro do processo educacional. Eu rodo uma oficina de Design Sprint normalmente em uma única aula de 4 horas, onde a gente consegue simplificar, obviamente, todas as etapas dos 5 dias de sprint para rodar em 4 horas, desde o entender até a criação do protótipo e a validação dentro de uma oficina. É simplesmente pegar essas dinâmicas que eu passei para vocês e fazer de uma forma realmente muito enxuta, muito rápida, mas que tem o objetivo de validar esse processo de divergir e convergir, de entrevistas, de cartões de insight, mapa de afinidades, as 8 ideias de 8 minutos, os chapéus de pensamento, um protótipo em papel e um teste. Tudo isso é possível, os alunos acham isso muito bacana. Isso é possível para utilizar não só para um aprendizado teórico, mas para validar soluções para problemas reais do dia a dia do grupo, da comunidade, da sociedade onde a sua equipe, os seus alunos estão de fato inseridos. Pessoal, chegamos ao fim de mais esse vídeo e você pode continuar acompanhando mais materiais sobre isso aqui mesmo no portal do Sebrae. Como eu disse, espero ter agregado mais valor, mais informações para vocês de como ajudá-los a resolver problemas em tempo recorde. Muito obrigado e até a próxima!